Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao mais um bate-papo sobre a história, mais um bate-papo sobre curiosidades históricas e hoje um bate-papo rápido, um breve resumo da história do voto no Brasil. As primeiras eleições que nós temos conhecimento no Brasil ocorreram logo no início da colonização brasileira, em 1532, na vila de São Vicente. Nós tivemos eleições convocadas pelo Martim Afonso de Souza, justamente para eleger o Conselho Municipal. Quem tinha direito ao voto? Os homens bons. Quem eram os homens bons? Homem branco, homem rico, homem católico. Poderia ser analfabeto? Não tinha problema. Nesse momento no Brasil, o voto poderia ser para analfabetos também, que não tinha problema nenhum, desde que tivesse posses, fosse católico, enfim, o homem branco europeu que estava presente no Brasil. E os nossos nativos, os verdadeiros donos da terra, os indígenas, não tinham direito ao voto. Assim como os pequenos comerciantes também não tinham direito ao voto, assim como nós tivemos também, ao longo de todo o Brasil colônia, não tinha direito ao voto, também os escravos, tanto os indígenas, né, que eu já falei, como também em relação à escravidão africana. E também mesmo os judeus que se converteram ao catolicismo também não tinham direito ao voto. Os homens bons, né, que estarão presentes, eles estarão presentes em todo esse processo, nas casas de Câmara e Cadeia. Vocês estão observando aí que era a sede do Poder Municipal, a Casa de Câmara e Cadeia da cidade de Itanhaém. Muito bem, a primeira votação em nível nacional nós tivemos em 1821, na qual foram eleitos os deputados que iriam representar o Brasil nas cortes constituintes em Portugal. O Brasil, que nesse momento não é mais colônia, Dom João retornou a Portugal e foi convocada uma Assembleia Constituinte. O Brasil faz parte do Reino Unido a Portugal. É claro que teremos toda uma pressão dos deputados portugueses para que o Brasil volte a ser colônia. Os deputados brasileiros vão enfrentar muitas dificuldades lá em Portugal. Mas isso é uma outra história, faz parte do processo de independência do Brasil e é um outro papo que vai uma outra aula muito importante. Então, 1821 nós temos quem que votava em 1821? O homem livre acima de 25 anos, inclusive analfabeto, podia ser analfabeto, e o voto não era secreto. Isso no ano de 1821. Proclamada a independência do Brasil, nós tivemos, então, o Brasil torna-se independente, Dom Pedro I inicia o primeiro império, o governo dele, e nós temos em 1824 a primeira Constituição do Brasil, a primeira Constituição, o Brasil agora independente, o Brasil império. Nós tivemos a Assembleia Constituinte. Em 1823, o Dom Pedro I irá dissolver a Assembleia Constituinte, porque não estava atendendo aos seus anseios. Em 1824, nós temos uma Constituição com 4 poderes, com o quarto poder, que era o moderador, que dava totais poderes ao imperador do Brasil, meio que um poder absoluto, né? Nós tínhamos então o poder executivo, nós tínhamos o legislativo, o judiciário e também o poder moderador, que tinha um poder maior do que os outros 3. E o moderador, é claro, esse poder era exercido pelo imperador. Quem podia votar em 1824 a partir dessa Constituição? O voto era censitário, só podia votar quem preenchesse determinadas condições econômicas. Inclusive a Constituição de 1823, aí é tema de uma outra aula,
a Constituição que estava sendo elaborada, que depois a Assembleia foi dissolvida pelo Dom Pedro I, levou o título de Constituição da Mandioca, né? Ficou conhecida como Constituição da Mandioca, porque levava em conta também a quantidade, né, o tamanho das terras no plantio da mandioca para a pessoa se candidatar, ser eleita. Não existia título de eleitor, né, a partir do Império, dessas primeiras eleições, e o voto podia ser por procuração. Lembrando que durante o Império nós não tínhamos, o Brasil não era o Estado laico, a religião oficial do Brasil, o regime de padroado, era exercida, a religião oficial era a Igreja Católica, era o catolicismo. Dando um salto aí, indo para 1881, já no final do Império, do governo aí de Dom Pedro II, do imperador Dom Pedro II, o título de eleitor passou a ser obrigatório quando os analfabetos perderam o direito de voto. Então, a partir de 1881, os analfabetos não podiam votar no Brasil. Lembrando que quem tinha direito ao voto, né, o voto era censitário, eram homens com poder executivo, com poder econômico, né, com poder econômico. A moto passou, me atrapalhou, né? Faz parte do nosso trabalho, justamente nesse trabalho remoto, né? Uma rua, inclusive, muito barulhenta, mesmo sendo ao lado da praia. Em 1889, nós temos, então, a proclamação da República no Brasil. Os dois primeiros presidentes da República são militares, depois nós temos a política, aí nós temos a política café com leite, os presidentes civis eleitos, de que maneira se dava essa eleição. Lembrando que o voto era aberto, não era secreto, menores de 21 anos não podiam votar, só homem podia votar, mulher não tinha direito ao voto, também analfabetos não podiam votar, índios, os indígenas, né? Vamos usar a palavra, o termo correto, indígenas, soldados, mendigos, o clero também, integrantes do clero, além das mulheres também não podiam votar no Brasil. E só um detalhe, nós tínhamos eleições para presidente e vice-presidente. Olha só que interessante. Você votava para presidente e para vice. Você poderia votar para o presidente de um partido e para o posto de vice-presidente poderia ser o candidato de um outro partido. Isso durante a República Velha. Em 1932, as mulheres conquistam o direito ao voto no Brasil. Uma lei de 1932, no início da era Vargas, nós temos o direito ao voto por parte das mulheres e o voto também passou a ser secreto. Tá? A partir de 1932, logo em seguida nós temos a Constituição de 1934. Na Constituição de 1934, nós teremos essas regras dentro da Constituição e também a idade mínima para o voto passou a ser 18 anos, deixando de ser 21 anos. Eu vou deixar o card aqui para vocês sobre a história do voto feminino no Brasil, o pioneirismo do Rio Grande do Norte, que é antes desse período ainda da era Vargas, também a primeira prefeita eleita no estado de São Paulo e a segunda do Brasil, que foi da cidade de Itanhaém. Tá? Confiram o card que eu vou deixar aqui e também deixarei o link para vocês no final do vídeo. Então, nós tivemos então o início da era Vargas, o governo provisório, constitucional. Vargas tinha que convocar eleições para presidente, não fez e acabou dando um golpe, né, vamos dizer assim, instituindo um regime não democrático, que é o Estado Novo, e nós não tivemos eleições até o fim da era Vargas, até 1945. Inclusive a segunda prefeita, a primeira foi por voto direto, mas a segunda prefeita eleita no Brasil é a primeira do estado de São Paulo, que eu falei que é da cidade de Itanhaém. Ela foi eleita de maneira indireta pela Câmara Municipal.
Em 1945, então, é retomada a eleição. As eleições são retomadas, nós temos eleições para deputados federais, estaduais, vereadores, eram escolhidos nas urnas. Isso além da questão do presidente da República a partir de 1945. Em 1964, nós tivemos o golpe civil-militar. A partir daí, a eleição deixa de ser direta. Nós não temos mais eleição para presidente da República e também outros cargos também deixam de ter eleição direta. Muito bem, durante ainda o regime civil-militar no Brasil, né, durante a ditadura militar, esse período de 21 anos, em 1972, nós tivemos a retomada das eleições diretas para senador e também para prefeito. Né? Senadores e prefeitos, essas eleições foram restabelecidas e depois, 10 anos à frente, em 1982, para governador também foi restabelecida a eleição direta. A partir da Constituição de 1988, o Brasil voltou a ter eleições diretas para todos os cargos e o voto passou a ser facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e jovens entre 16 e 18 anos. Então o voto é facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e também entre 16 e 18 anos. Então você pode exercer o voto a partir dos 16 anos, o voto obrigatório a partir dos 18 anos até os 70 anos. Os analfabetos têm um voto facultativo. Isso foi estabelecido a partir da Constituição de 1988. Algo bem polêmico, né? Mas foi um marco na história das eleições no mundo, eu considero, inclusive, que é o uso das urnas eletrônicas a partir de 1996. Né? Está provado que é um sistema de votação segura, confiável. Muitas pessoas colocam em xeque, mas o Tribunal Superior Eleitoral já, né, mostrou com diversos documentos que realmente é confiável esse voto e o Brasil à frente de muitos países aí com a votação eletrônica. E também depois com a biometria, que agora nas eleições, por causa desta pandemia que estamos vivendo, por causa da Covid-19, não será utilizada. Então, olha só quanta luta, quanta história, de uma maneira muito resumida. Cada etapa que eu falei para vocês daria certamente uma aula aí de 2 horas no mínimo, né, sobre o período histórico. Vamos votar com consciência, viva a democracia, viva o nosso direito de eleger os nossos representantes. Então vote consciente, isso é importante, isso é uma questão de cidadania e que bom que nós vivemos numa democracia ou na construção de uma democracia. Viva o Brasil, viva as eleições, viva a cidadania. Ok? Abraços fraternos, até o nosso próximo encontro, o nosso próximo bate-papo sobre fatos históricos. Bom voto, fique bem.